cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E você está dentro dessa profecia. Você não está de fora. Você faz parte desse poder poderoso de Deus para que todos os povos conheçam Jesus e tenham uma experiência com Ele. Amém? Vamos sentar um instantinho com aqueles ouvidos de discípulos, porque o melhor ainda está por vir. Deus quer falar ao nosso coração e colocar a cereja do bolo para a gente ir para casa. Você está na expectativa, sim ou não? Nós sabemos que toda a Escritura é útil para formar, capacitar o homem e torná-lo apto para toda boa obra. Mas a cada ano a Renovação Carismática Católica do Brasil pede ao Senhor uma palavra norteadora. O Senhor dá-nos um versículo bíblico que possa nortear a missão da Renovação Carismática no ano vindouro. E assim foi na reunião do Conselho Nacional em setembro de 2023, após a vigília de uma noite inteira, em escuta do Senhor. A gente sempre pede nas reuniões de setembro: Senhor, dá-nos uma palavra que seja profética, que seja norteadora para a renovação carismática. E para o ano de 2024, o Senhor nos deu a palavra que está no Evangelho de São João. De novo, João. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. João, capítulo 20, lá no finalzinho do Evangelho de São João, quase chegando nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 21. E vamos de novo ver o contexto da palavra. Jesus havia caminhado com os discípulos durante 3 anos. E aqueles homens haviam largado tudo por causa de Jesus. Diz a tradição que Simão Pedro era casado. Diz a tradição não, a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Pedro era casado. Ele deixou a sua casa para seguir Jesus. A agenda de Jesus era uma agenda pesada. Pedro ficava muito tempo fora de casa. Ele deixou as suas redes, o seu ofício, o seu barco de pesca, ele e o irmão dele, André. Mateus deixou não só a sua má fama como cobrador de impostos, mas também a sua vida financeira bem confortável. Então aqueles homens haviam renunciado muita coisa para seguir Jesus. Não foi romântico, não foi uma coisinha qualquer. Eles renunciaram muita coisa para seguir Jesus. O que você já renunciou até aqui para seguir Jesus? Talvez você tenha renunciado a um domingão com um grande almoço em família para estar aqui no Congresso Arquidiocesano. Não é verdade? Será que essa renúncia é menos importante do que a renúncia dos apóstolos? Para Deus, não. Mas é importante nós refletirmos nisso. O que nós temos renunciado para atender ao chamado de Jesus, ao convite de Jesus? Porque todo aquele que é chamado por Deus precisa renunciar a si mesmo, precisa renunciar ao seu comodismo, precisa renunciar à sua preguiça, sua vontade de estar no sofá vendo TV, renunciar ao seu isolamento. Eu e minha casa me basta, eu não preciso de ninguém, ficar no meio do povo, eu quero estar aqui no aconchego do meu lar. O que você precisa renunciar? No final desse congresso, Deus nos faz essa pergunta: você está disposto a renunciar às situações cômodas na tua vida para me servir? A renunciar às vezes o teu orgulho próprio e se humilhar e fazer quênosis, esvaziar-se de si mesmo para me servir? Então o Senhor coloca essa pergunta no meu e no teu coração nesse finalzinho de encontro: você está disposto a renunciar a si mesmo para me servir? Para ir comigo, para me seguir, como Simão Pedro e André largaram a rede? Porque Jesus, quando chamava,
você ajeitar as coisas, não. Você vem e segue. A Escritura diz: abandonaram imediatamente as suas redes e o seu barco e seguiram Jesus. Nós também precisamos renunciar a muitas coisas aqui dentro, mais do que fora, aqui dentro, para seguir Jesus. Amém? Mas ainda no contexto, para você entender o que significam essas palavras de João 20, eles haviam largado muita coisa para seguir Jesus. Muitos deles já tinham um entendimento de que Jesus era o Messias. Eles haviam encontrado um novo sentido para suas vidas, sim ou não? Eles eram homens apaixonados por Jesus, sim ou não? Eles colocaram a expectativa, o coração deles, a esperança deles em Jesus. E de repente esse mestre é preso e é assassinado. Imagina a amargura, a desilusão, a decepção, a perda de sentido no coração daqueles discípulos. O coração deles ficou apertadinho, pequenininho, que nem um grão de mostarda. O medo tomou conta do coração daqueles homens. Diz a Escritura que eles se trancaram na sala por medo dos judeus. E não era um medo qualquer, era pavor de que acontecesse com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus. Hoje nós lemos a Escritura e nós achamos até romântico, mas não houve romantismo nenhum naquela situação. Eles haviam depositado a confiança no mestre e esse mestre morreu. Pedro deve ter se perguntado: o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a minha rede de pesca? Mas Jesus tinha me falado que eu seria pescador de homens. E agora eu vou voltar a pescar manjuinha? Eu vou voltar a pescar camarão? Eu quero ser pescador de homens. Cadê a palavra dele que não se cumpriu na minha vida? Todos esses questionamentos aconteceram na cabeça dos discípulos. Tomé ficou tão arruinado, tão despedaçado, que ele não aguentou nem ficar na comunidade dos discípulos. Por algum motivo ele se apartou, ele saiu da sala, ele foi curtir a depressão dele sozinho, isolado. E aí, nesse contexto, eu quero que você leia comigo versículo 19 de João 20. Na tarde do mesmo dia, ou seja, no próprio domingo da ressurreição, tudo se deu num único dia, que era o primeiro dia da semana. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Primeiro fruto da Páscoa, primeiro fruto da ressurreição de Jesus: alegria. Quem aqui está alegre? Jesus ressuscitou, aleluia! Alegria ao nosso coração. Aconteça o que acontecer, que o nosso coração tenha uma alegria que nada nem ninguém possa roubar. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus pisou na cabeça da serpente e com ele nós somos mais que vencedores. Vivamos a alegria cristã, a alegria de gente ressuscitada com Cristo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Às vezes, diante dos problemas da vida, a gente fica acabado. Senhor, meu mundo caiu. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ele ressuscitou. Não há mal que não tenha solução em Jesus Cristo. Não há mal. Não há diagnóstico médico que seja definitivo para quem está em Cristo. Se não resolver nesse mundo, vai resolver no céu. Porque no céu ninguém entra com câncer, ninguém entra infartado, ninguém entra com AVC, ninguém entra com problema de saúde. Deus sempre resolve as coisas. Deus sempre tem solução para oferecer aos seus.
Então o primeiro fruto da ressurreição de Jesus é o fruto da alegria, uma alegria verdadeira, uma alegria que não passa na segunda-feira, uma alegria que nada nem ninguém pode roubar. Os problemas continuam, as situações dolorosas lá em casa continuam, o problema financeiro pode continuar, mas o meu coração está alegre. Isso é um estado de vida, um estado de alma, independe do que está acontecendo ao meu redor, porque o meu Deus é vitorioso, é ressuscitado, Ele tem a última palavra, Ele é o alfa e o ômega, Ele tem o globo terrestre nas suas mãos. Esse é o primeiro fruto da Páscoa. Aí vamos ver agora o segundo fruto da Páscoa. Versículo 21, disse-lhe Jesus outra vez. O que Jesus disse? A paz esteja convosco. Segundo fruto da Páscoa, da ressurreição, paz. Paz. Paz é a ausência de barulho? Não. O mundo continua fazendo barulho ao nosso redor. Satanás continua falando no nosso ouvido verdadeiros impropérios. O barulho externo é muito grande, mas o meu coração pode estar em paz, sintonizado com o Senhor. E o que significa essa saudação de Jesus? A paz esteja convosco. Para os judeus até hoje, quando eles vão cumprimentar um outro judeu, eles falam assim: Shalom Aleichem. O que significa Shalom Aleichem? A paz esteja contigo. Mas o Shalom, ele tem um significado muito mais profundo do que simplesmente a paz esteja contigo. Shalom Aleichem, que é a expressão usada por Jesus para se dirigir aos seus discípulos, significa o seguinte: tenham de novo total bem-estar em Deus. Olha que profundidade essa saudação de Jesus. Quando Jesus, o ressuscitado, apareceu para os discípulos, ele não falou simplesmente estejam em paz. Ele disse assim: que vocês voltem a ter total bem-estar em Deus. Shalom Aleichem significa estejam completos, estejam sãos, curados no vosso coração. Estejam bem em todos os sentidos, sejam prósperos, sejam felizes. Shalom Aleichem significa ter paz com Deus, paz consigo mesmo e, em consequência, paz com os irmãos ao nosso redor. Então nós lemos em português: a paz esteja convosco, mas a saudação de Jesus é um bocadinho mais profunda do que isso. O ressuscitado se coloca no meio dos discípulos como quem diz assim: vossas vidas estão terminadas. Eu ressuscitei e eu sou o vencedor, e comigo vocês são mais que vencedores. Fiquem na paz. Shalom para vocês. Shalom para vocês. Irmãos, assim como os discípulos, muitas vezes nós também ficamos desiludidos, sim ou não? A tristeza se abate sobre o nosso coração, não é verdade? Um mundo presente é uma tempestade que muitas vezes nos sacode, nos amedronta, não é verdade? E diante disso nós podemos verdadeiramente ligar seta para o apostamento na nossa fé. A gente vai ficando à beira do caminho, a gente vai desanimando, aí a gente não persevera mais na caminhada, a gente começa a questionar: será que Deus está comigo mesmo? Será que o Senhor está escutando as minhas orações? Assim como aconteceu com os discípulos, nós largamos tudo, nós tínhamos fé em Jesus, nós achamos que Jesus ia reformar o mundo inteiro, nós achamos que Jesus ia libertar os judeus do Império Romano, e de repente mata esse Todo-Poderoso. Que história é essa? Muitas vezes nós também ficamos decepcionados. Esperamos uma atitude de Deus, e essa atitude de Deus não vem, ou não vem pelo
pessoas, e deixa eu dizer, não se escandalizam. Muitas vezes a gente fica até decepcionado com Deus, não é verdade? Eu tenho rezado tanto, Senhor, e o Senhor não me concede essa graça. Eu tenho pedido tanto a conversão do meu filho, a libertação do meu filho das drogas, e o Senhor está demorando em me atender, Jesus. Eu estou triste por isso. Eu estou triste por isso. E é nesse contexto que o ressuscitado vem até mim, vem até você nesse congresso diocesano e diz, e infunde no teu coração: Shalom Aleluia. A paz esteja com você. Recobra a tua fé em mim, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou a palavra final. Eu sou o poderoso na tua vida. Deus quer ter a palavra final na nossa vida. O problema não pode ter a palavra final na nossa vida. Sabia disso? O desemprego não pode ter a palavra final na nossa vida. A enfermidade não pode ter a palavra final na nossa vida. Quem é que tem a palavra final na nossa vida? Jesus. Se o Messias está entre nós e Ele ressuscitou, fique tranquilo. Ele vai dar solução. Como Ele vai dar solução? Aí já não é com a gente. Aí já não é com a gente. É com Ele. Ele tem solução de céu para nos dar. Eu rezo quase todos os dias com o Salmo 120. Eu gosto tanto do Salmo 120. Diz assim: levando os olhos para o monte, de onde me virá socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Às vezes a gente olha para frente e não tem solução para a nossa vida. Olha para trás, não arranja solução. Olha para os lados, também não tem solução. Olha para baixo, você só vê a pija. Qual é a solução? Olha para cima, olha para o alto, de onde vem o socorro. E o nosso socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Isso não é uma historinha, uma palavra de motivação para você. Ou nós cremos nisso, ou nós não cremos. O nosso socorro vem dele. E Ele nos deseja Shalom, Aleluia, a sua paz, a paz que nada nem ninguém pode tirar, a certeza de que o ressuscitado está no meio de nós e participa da nossa vida. Amém? Vamos continuar, porque o tempo urge, não é verdade? Vamos continuar a nossa leitura de João 20, versículo 21. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. O ressuscitado se pôs no meio dos discípulos e não só apacentou o coração deles, e não só trouxe o coração deles para Jesus, não só resgatou de novo o coração deles, mas também os enviou. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Outro retiro do fim de semana, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa, se escreve aqui nessa passagem. Como é que o Pai enviou Jesus? Deus começou a matutar dentro de si mesmo. Como é que eu vou fazer para resgatar aquelas minhas criaturas que eu tanto amo e que caíram na condenação eterna? Uma voz do interno de Deus diz assim: eu irei. Quem é essa voz que brota do interno de Deus dizendo: eu irei e salvarei o mundo? Quem? Jesus, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que Santo Agostinho vai dizer: a segunda pessoa é a palavra eterna de Deus, é o Verbo, é o Logos divino que se fez carne. A segunda pessoa de dentro de Deus diz assim: eu irei e darei solução para aquele povo que está perdido lá embaixo. O Pai, movido por um amor visceral,
Ele envia Jesus a esse mundo para nos resgatar, para anunciar a boa nova, para revelar o Pai a cada um de nós. Amém? Do mesmo modo como o Pai enviou Jesus, agora Jesus envia cada um de nós aqui para Fortaleza. Um amor visceral, um desejo de salvar a todos, um desejo de resgatar aqueles que estão lá na sua casa, um desejo de que todos conheçam o rosto do Pai. Você é um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus. Quem aqui gostaria que todos da sua casa fossem convertidos? É para isso que Ele tocou o teu coração e te converteu, para que você seja sal e luz lá dentro da tua casa e convertado. É bem nesse sentido que São Paulo fala: vós sois embaixadores de Cristo, vós sois representantes de Cristo, aonde vocês forem. Que o namorado seja instrumento de conversão para a namorada e vice-versa. Que as mães sejam instrumentos de conversão para os seus filhos. Que os pais sejam instrumentos de conversão, exemplo de homem de Deus para seus filhos. Que os irmãos de sangue se evangelizem mutuamente. Com o mesmo amor com que o Pai enviou Jesus, Jesus agora envia a igreja como continuadora da missão salvífica dele. Olha que bonito, eu já falei sobre isso na primeira pregação. Jesus é o sacramento do Pai, ou seja, Jesus é o sinal visível da presença do Pai no mundo, amém? E a igreja, a igreja é o sacramento de Jesus. Nós somos a presença visível e impalpável de Jesus hoje. Jesus deveria ir pessoalmente em todos os lugares, não é verdade? Ele não vai, manda você. Manda você. Nós somos os outros Cristos, nós somos sacramentos de Jesus para levar uma palavra de consolação e de amor aonde nós formos, para nos deixarmos utilizar pelo poder do Espírito Santo para curar as pessoas, para libertá-las, para evangelizá-las, para ensiná-las a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém está de fora. Todos nós fomos recrutados para esse exercício. Ninguém está de fora. Todos nós somos chamados a ser fermento na massa, a sermos instrumentos de evangelização onde nós formos. Há um casal no grupo de oração que está lá há 15 anos, Dona Edna e seu Maciel. Seu Maciel era alcoólatra. Todo dia ele ia para o bar, enchia a cara e voltava para casa tropeçando entre as pedras. E eles já eram casados fazia 30 anos. E a Dona Edna não aguentava aquela situação de bebedeira. Quando eles chegavam no portão de casa, ela já falava assim para ele: de novo, seu traste. Pegava assim nas costas dele, assim na camisa dele, dava um empurrão nele que ele caía direto no box do banheiro. Ela abria a bucha de água gelada e ele tomava banho ali com roupa e tudo, para ver se despertava daquela bebedeira. Dali um pouco ele trocava a roupa, deitava na cama e só acordava no dia seguinte. Essa era a rotina da Dona Edna. Uma irmã, uma vizinha, virou para ela e disse assim: Edna, não dá para você continuar vivendo assim, isso não é qualidade de vida. Vai para a igreja, Edna. Vai lá para a carismática. Vai para a carismática e lá eles vão rezar por você, Edna. Tem uma equipe de intercessoras lá que elas rezam para valer. Vai para lá, Edna. Aí a Dona Edna disse assim: a minha vida não presta mesmo. Eu vou lá na igreja, vou me conectar com Deus, quem sabe, né? Deus abençoa. E a Edna participou 2 meses do grupo de oração. O Espírito Santo começou a mudar o coração da Edna. O seu Maciel chegava bêbado como todo dia, e num belo dia
mas eu fiz um juramento: amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu vou cumprir esse juramento. Entra, Maciel, e vai tomar banho. Aí o Maciel, bêbado, falou assim: está acontecendo alguma coisa com essa mulher. Ela hoje não me chamou de traste. Ela hoje não me deu um empurrão para eu cair lá no box. Ela hoje renovou o compromisso matrimonial dela. Estão fazendo alguma coisa no cérebro da minha mulher. Passou mais um mês, Maciel chega bêbado de novo. Ele lá no portão esperando já o traste, né? E ela dá um abraço para Maciel e disse assim: Maciel, eu sonhava com você cheiroso, mas eu amo meu marido, mesmo fedendo a álcool. Eu te amo, Maciel. Vai tomar seu banho. Aí o Maciel naquele dia falou: estou perdendo essa mulher. Estão fazendo alguma coisa com ela lá nessa tal de carismática. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá. O que está acontecendo? Aí o Maciel falou: eu vou lá ver o que está acontecendo. Num belo dia, ela se arrumando para o grupo de oração, ele disse: estou indo para o bar, mulher. Ela saiu para um lado, ele dali um pouco, botou uma bermudinha correndo e tal, e foi seguindo a mulher de espreita até chegar lá na igreja. A nave da igreja estava em 1.200 pessoas sentadas, o grupo de oração acontecendo lá na frente, ela de costas para a porta da igreja, não viu o Maciel sentou lá no último banquinho e ficou participando do grupo de oração. Uma serva mais ousada foi lá atrás, meteu a mão na cabeça dele e pediu batismo no Espírito Santo por ele. Ele não entendeu nada, deu vontade de chorar, medonha, o homem se desfez de tanto chorar. Na hora dos avisos paroquiais, ele saiu fora e foi para casa. Quando a Edna chegou em casa, ele estava sentado no sofazinho de perna cruzada. A Edna estranhou: ué, eu estou muito bêbado? O que aconteceu contigo? Naquele dia, ele chorando a beça, olhou para ela e falou: Edna, eu te amo, e hoje eu conheci o Deus que você tem experimentado. Nunca mais eu vou colocar a boca de álcool na boca. Já se vão 15 anos, Edna e Maciel de mãozinha dadas indo ao grupo de oração. Uma coisa mais bonita de se ver. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a Edna estava chamando o marido de traste, empurrando ele para ele bater com a cabeça lá no box, nada estava adiantando. Mas quando a Edna foi Jesus na vida do marido, o marido encontrou Jesus. Nós somos enviados para ser outros Cristos na vida dos nossos irmãos. A renovação carismática católica, quando toma consciência da sua identidade, então ela se torna necessariamente missionária. Um batizado no Espírito Santo não é alguém parado. Um batizado no Espírito Santo é alguém que está sempre em missão, é alguém que está sempre falando com criatividade de Jesus para as pessoas, é alguém que está dando testemunho de vida nova para as pessoas, é alguém que está sendo fermento na massa para as pessoas. Eu troquei o carro faz 2 anos mais ou menos, o carro novinho, parado no farol, lá no Rio Sinal, não sei como é que chama aqui, né? No semáforo, pronto, melhor dizendo, né? Eu olho no retrovisor e vejo um Voyage, e eu falei: ele não vai parar. Eu falei: uma dor no meu coração, vai estragar meu carro novinho. Não deu outra. Ele estava distraído, não parou, bateu na traseira do meu carro. Eu puxei o freio de mão do carro com meu coração apertado, saltei do carro. Era um senhor. Quando ele viu meu tamanhozinho, ele disse assim: lascou-se. Ele trincou a mão no volante assim, que ele não olhava para lugar nenhum. Eu cheguei na janela dele e fiz assim: eu te pergunto, o senhor está bem? Porque eu fiquei preocupado dele ter batido com o tórax no volante, com a cabeça no volante. O senhor está bem? Ele não conseguia
Aí ele saltou do carro. No meu carro, que era alto, não aconteceu absolutamente nada, nem um arranhão. Mas a dianteira do Voyage dele deu um estrago. Arrebentou grade, arrebentou radiador, deu um estrago. E nós começamos a conversar, eu comecei a tranquilizar, eu falei, senhor, o seu seguro, isso daí eles resolvem, seu carro vai ficar como novo. Quem põe o carro na rua está sujeito a sofrer acidente, essas coisas só acontecem com quem dirige, fique tranquilo. Aí ele falou assim, olha, muito obrigado, o senhor está me tranquilizando, porque quando o senhor saltou do carro, achei que o senhor fosse brigar comigo. Eu falei, não, a solução não é essa, a solução é a gente ver se as pessoas ficaram bem e a gente resolve aí pelas vias que tem que resolver o problema do carro. Aí ele me contou a história. A minha esposa foi ali na loja para trocar a bolsa e eu distraído olhando para ver se ela estava na calçada, não vi o carro do Senhor e quando eu vi já tinha batido. E a gente conversando lá pelas tantas, veio uma senhora correndo e gritando, rapaz, o que você fez aí? Aí o marido respondeu para a esposa, eu bati no carro dele, me distraí sem querer e tal. E ela disse assim, você sabe no carro de quem você bateu? Aí ele, não, você bateu no carro do presidente da Renovação Carismática Católica. E ele botou a mão na cabeça e disse assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era ele. Irmão, se eu tivesse feito um escândalo lá, se eu tivesse dado contra-testemunho lá, se eu tivesse esbravejado, xingado, feito e acontecido lá com muitos cristãos têm feito por aí, que contra-testemunho seria esse? E a moça falou, rapaz, você não podia ter feito isso, ele está na canção nova todo domingo, não é? Preste atenção, não sei o que, então no final eu ainda brinquei com ele falando assim, penitência, acompanhar sua esposa no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Então, irmãos, nós somos convocados por Deus a ser luz do mundo, a dar testemunho de vida nova por onde a gente passar, a transbordar o amor por onde a gente vá, a começar pela nossa casa. É isso que vai fazer a diferença. E no final desse congresso, Deus está nos enviando de novo, com o mesmo amor com que o Pai me enviou. Com esse amor eu vos envio, igreja de Fortaleza. Eu vos envio, RCC Fortaleza, para que vocês sejam fermento na massa nos vossos lugares de trabalho, na vossa vizinhança. Na vossa vizinhança. Uma mulher apontou para um edifício muito alto, mais de 100 apartamentos, e disse assim ao pároco dela, padre, eu moro há 50 anos naquele prédio. E há 50 anos eu venho todo dia na sua paróquia. E ela disse assim, quando eu morrer eu vou para o céu, né, padre? Aí o padre virou para ela e disse assim, quantas pessoas naquele edifício numeroso você trouxe para a igreja? Aí ela disse assim, nenhuma, padre, eles não querem saber de Deus não, só eu que venho todo dia. Mas quando eu morrer eu vou para o céu, né, padre? O padre virou para ela e disse assim, minha filha, se você mora 50 anos naquele prédio e há 50 anos você está vindo sozinha para a igreja, eu não sei não. Eu não sei não. A nossa fé não pode ser uma fé intimista. Eu e minha casa já conhecemos Jesus, está ótimo, está ótimo. Se o irmão, se o vizinho não conhece, o problema é dele. Eu e minha casa conhecemos Jesus. Eu e minha casa estamos mergulhados na vida de igreja, mas na verdade o Senhor quer que você contagie os irmãos à sua volta com a palavra e a alegria de Cristo. Uma pergunta que sempre me incomoda muito e que deve te incomodar também. Quantas pessoas você já levou para o teu grupo de oração? Quantas pessoas você já levou para o teu grupo de oração? Para quantas pessoas você já anunciou Jesus? Falar sem vergonha do amor dele. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos
Amém? E concluindo essa nossa partilha, continuemos o nosso texto lá de João 20. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Você não vai em missão sozinho. Deus te dá uma provisão. Deus te dá ferramentas. Deus te dá uma mochilinha com ferramentas para você trabalhar com ele. Que mochilinha de ferramentas é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus, quando enviou os discípulos, ele soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo é que nós vamos evangelizar. Sem o Espírito Santo, a nossa evangelização vai ser letra morta. Mas com o Espírito Santo, a nossa evangelização vai ser acompanhada de poder, de sinais e de prodígios. Na nossa pequenez, na nossa simplicidade, uma palavra inspirada que saia da nossa boca edifica as pessoas. Quem aqui já ouviu falar da tia Laura? Tia Laura foi uma carismática muito famosa nos anos 90 na renovação carismática. Ela tinha dom de milagres, a tia Laura. Teve uma época que a companhia telefônica teve que cortar o telefone dela, porque congestionou de tanta gente ligando ao mesmo tempo para a tia Laura. Porque ela orava pelas pessoas pelo telefone e as pessoas ficavam imediatamente curadas do câncer. Teve gente que foi curada da AIDS por uma oração com Jesus, através de uma oração que a tia Laura fez. A tia Laura era cega. Um dia o Fantástico foi perguntar a tia Laura: tia Laura, qual é a fórmula que a senhora tem para fazer cura e milagre? Bota na Globo essa fórmula para a gente também repetir. Aí a tia Laura, na simplicidade dela, falou assim: não tem fórmula, meu filho, eu só rezo o Pai Nosso. Eu só rezo o Pai Nosso. Deus age na nossa simplicidade. Quando eu submeto a minha simplicidade como matéria-prima nas mãos de Deus, Ele me enche do Espírito Santo e me dá palavras novas, me dá palavras acertadas. E quando não dá palavras, Ele inspira os nossos atos, os nossos gestos, o nosso olhar, o nosso calar. Calar não é derrota, às vezes é uma forma de evangelizar também. Deus vai inspirando a gente na medida em que a gente se coloca como matéria-prima nas mãos dele. Quem aqui quer ser um missionário de Jesus Cristo? E quando eu falo missionário, eu não estou falando para você largar o teu emprego e ficar rodando o Brasil, evangelizando. Alguns Deus chama para isso. Mas eu estou dizendo missionário também de segunda a sexta-feira lá na empresa onde você trabalha. Missionário também na sala de aula onde você leciona, na faculdade onde você estuda, na vizinhança onde você mora, na família que habita com você e que você ama. Ou seja, um estado permanente de missão. Os batizados no Espírito Santo necessariamente são missionários. O Espírito Santo nos dá paz, amém? Mas ao mesmo tempo Ele nunca mais nos deixa em paz. No sentido de que Ele não deixa a gente parado, acomodado no sofá. O Espírito Santo é 220 volts. O Espírito Santo coloca a gente para agir, a gente para missão. Eu perdi meu avô com 85 anos agora em fevereiro. E eu amava muito meu avô. Amo muito meu avô. Meu avô, eu trocava muita conversa com ele, experiente, um homem sumamente inteligente. Meu avô virava para mim e falava assim: você está doido, rapaz? Pegando esses aviões aí, uma hora em Salvador, outra hora em Santa Catarina, outra hora em Maceió, no mesmo fim de semana em Fortaleza. Se um avião desse cai, teu filho vai ficar órfão, tua esposa vai ficar viúva.
por que não dá? Porque eu sou apaixonado por Jesus, irmão. E foi Ele que me enviou. Foi Ele que me chamou. Fui eu que quis. Não fui eu que escolhi. Eu quero ser coordenador nacional da renovação carismática. Eu nem sonhava com isso. Eu não queria isso, não. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha carreira. Eu não sonhava com isso, não, vô. Mas é Ele quem chama. É Ele quem envia. E porque eu sou apaixonado por Ele, eu não posso dizer não para Ele. Eu preciso ser instrumento nas mãos dEle para edificar pessoas e com elas ser também edificado. Eu preciso disso, vô. Eu não consigo entender isso não, mas se você é feliz, vai lá. Não é? Meu irmão, minha irmã, quem aqui é apaixonado por Jesus? Os apaixonados por Jesus não param. Não param. Ah, Vinícius, mas eu já estou idoso. Um apaixonado por Jesus é um idoso que não para. Ah, Vinícius, mas eu estou doente. E até os enfermos digam, eu sou guerreiro. Um apaixonado por Jesus não para. Ele não consegue mais sair de casa, mas ele consegue ligar para alguém para liberar uma palavra de edificação. Ela está mostrando a bengalinha dela aqui. Glória a Deus. É isso aí. Aquela enferma diga, eu sou guerreiro. Deus está levantando um exército de evangelizadores carismáticos na arquidiocese de Fortaleza. Alguém que se compromete com Deus não só aos domingos e não só no dia do grupo de oração. Alguém que se compromete com Deus domingo a domingo, 365 ou 366 dias por ano. Amém? E para isso, receber o Espírito Santo, nos diz o Senhor. Vamos ficando em pé? Vai ficando em pé e vai dizendo assim: eu renovo o meu sim a ti, Jesus.